elas são classicamente caracterizadas por catarata de início precoce, anomalias congênitas do vítreo e uma maior predisposição a descolamento de retina regmatogênico. A maioria dessas síndromes, elas possuem herança autossômica dominante, com uma alta variabilidade na expressão entre as famílias e dentro da própria família. É importante ressaltar que foram agrupados de acordo com algumas características clínicas comuns, mas não obrigatoriamente todos os pacientes eles vão apresentar as características clássicas descritas nessas síndromes. E pelo fato de ser essa herança autossômica dominante, é sempre importante também fazer a avaliação da família, né? Alguns autores relatam que existe uma correlação entre as características clínicas e o tipo da mutação genética encontrada. Então, de acordo com algumas características, você pode supor que esteja mais relacionada a certo tipo de mutação. A gente vai falar desses 5 tipos principais: a degeneração vitreoretiniana em flocos de neve, as condrodisplasias com degeneração vitreoretiniana, com ênfase na síndrome de Stickler, a retinosquise juvenil ligada ao X, as vitreoretinopatias do cromossomo 5, como a síndrome de Wagner, e as doenças relacionadas ao receptor nuclear da retina, como a síndrome do Cone-S aumentado e a de Goldman-Favre. Bom, em relação à degeneração em flocos de neve, ocorre uma mutação no gene KCNJ13, que codifica a proteína KIR7.1. Não sei se pode falar KIR7.1. Essa proteína é uma proteína do canal de potássio presente na membrana celular das células do EPR. Ela controla o transporte de potássio e a resposta do EPR à luz, alterando a concentração do potássio na célula. Então, a mutação nesse gene vai levar a uma interrupção do transporte seletivo de potássio para dentro da célula. É uma herança autossômica dominante e esse Patnaik e colaboradores, eles descreveram que além da degeneração em flocos de neve, essa mutação dessa proteína também está presente na maurose congênita de Leber. Hirose e colaboradores, em 1974, foram os primeiros a descrever essa síndrome. Eles estudaram uma família de 31 pessoas, encontrando 13 afetados, numa faixa etária que variava entre 12 e 85 anos. E dentre as características mais comuns, ele encontrou a catarata de início precoce, degeneração vitreofibrilar, o embainhamento vascular e os depósitos cristalinos periféricos que eles consideraram normais na época. 20 anos depois, Lee e colaboradores reestudaram esses 6 dos 13 pacientes estudados por Hirose e, além dessas características, eles acrescentaram outras, como a córnea gutata, que foi encontrada em 4 de 5, displasia de disco óptico, com disco óptico plano e sem escavação, anormalidades periféricas que eles já chamaram de depósitos em flocos de neve, que estava presente em 4 dos 6, e encontraram uma baixa taxa de descolamento de retina, apenas 1 entre os 6 estudados. Foi classificado também, conforme achados fundoscópicos, em 4 tipos: branco extenso com pressão, degeneração em flocos de neve, já presença dos cristais, dos depósitos, embainhamento vascular e pigmentação do fundo, pigmentação e atenuação vascular periférica. Esse grupo aqui, eles também subdividiram em 2 tipos, né, com anomalias congênitas e progressivas. Nas congênitas, eram pacientes que apresentavam dismorfismo do disco óptico com degeneração vitreofibrilar, e na classificação progressiva, apresentava córnea gutata e degenerações periféricas da retina, que era chamado também em depósitos em flocos de neve. O Ryan fala que até então só uma família tinha sido detectada com uma história semelhante à descrição clássica do Hirose. Esse Pollack e colaboradores que encontrou essa família
Só que quando eles foram estudar, eles acrescentaram outro achado, que foi a presença de tufos neovasculares na retina periférica temporal, que foi encontrado em 4 dos 9 pacientes estudados. Na perimetria cinética da degeneração em focos de neve, podemos encontrar defeitos periféricos maiores no campo superior, um eletroretinograma com uma onda B escotópica de baixa amplitude, e o padrão ouro para diagnóstico é a detecção do gene que apresenta a mutação, né? O diagnóstico clínico é difícil porque os achados clínicos eles se sobrepõem a outros tipos de degeneração vitreoretiniana. Aqui essa imagem para ilustrar alguns achados, a presença dos depósitos de snowflakes, a presença de embainhamento vascular. Aqui a gente vê uma formação de uma membrana vítrea opaca, que se estende desde o disco óptico até a média periferia. E aqui uma catarata subcapsular posterior, que nesse estudo foi descrito, o paciente apresentava em ambos os olhos. Nas condrodisplasias com alterações vitreoretinianas, são distúrbios hereditários que afetam o desenvolvimento esquelético, podendo ter anormalidades oculares, renais ou do sistema nervoso central. Os genes envolvidos, eles estão relacionados com a produção dos colágenos tipo 2, 3, 5, 10, 11, e são também os principais colágenos presentes na cartilagem e no vítreo. Nos pacientes que apresentam uma probabilidade de ter essa alteração, ter filhos com essa alteração, se tiver história na família, por exemplo, é possível realizar algum diagnóstico pré-natal através de um exame de ressonância magnética, tomografia ou mesmo ultrassonografia fetal, porque esses pacientes eles podem apresentar algumas anomalias esqueléticas que podem sugerir. Pode ser realizado o teste genético do DNA fetal através de amniocentese ou pelas velocidades coriônicas e realizar o aconselhamento dos pais. É importante que o oftalmologista geral tenha uma noção disso, mas é fundamental que ele encaminhe para algum geneticista que tenha experiência no quadro para conduzir, tanto para realizar os testes, né, quanto para realizar o aconselhamento. As condrodisplasias, elas podem ser divididas em 5 síndromes, e a gente vai falar da síndrome de Stickler, que é a mais comum. A síndrome de Stickler, também chamada de artroftalmopatia progressiva hereditária, os pacientes, eles apresentam, na maioria dos casos, alta miopia congênita não progressiva, também apresentam a catarata congênita cortical, e dentre essas síndromes, eles são os que apresentam o maior risco, né, o que é mais comum ter o descolamento de retina regmatogênico, onde é mais descrito esse achado. As características sindrômicas, elas são variáveis e pode incluir hipoplasia da face média, fenda palatina, úvula bífida, surdez neurosensorial e anormalidades esqueléticas. Ela também pode ser subdividida em 3 tipos, conforme o gene acometido, e tem algumas características clínicas também que pode ajudar a diferenciar. Os tipos 1 e 2 são os tipos que envolvem, que apresentam acometimento ocular, enquanto o tipo 3 só vai apresentar as manifestações sistêmicas. O tipo 1, que é o tipo mais comum, ele está associado a uma mutação no gene do colágeno 2A1, que é o que produz o colágeno tipo 2, e ele vai apresentar uma degeneração vitreomembranosa retrolenticular com o vítreo opticamente vazio no espaço posterior. E essa síndrome de Stickler tipo 1 é a forma mais comum de degeneração vitreoretiniana. Aqui nessa imagem está ilustrando o processo de formação do colágeno, em que numa célula normal existe o colágeno depositado na matriz extracelular, que é para ser um colágeno mais reforçado. Já na célula mutada, o colágeno ele é defeituoso, levando à produção de um vítreo liquefeito com formação de véus. O padrão de herança pode ser tanto autossômico dominante quanto autossômico recessivo.
Algumas imagens para ilustrar o padrão de catarata, né? Pode apresentar outros tipos de catarata ou nem apresentar catarata, mas um padrão característico, digamos assim, é uma catarata cortical em forma de cunha, como apresentado nas imagens. E essa imagem à direita é uma imagem de uma biomicroscopia apresentando bandas vítreas fibrilares retrolenticulares aqui na seta, e posteriormente, nesse espaço mais escurinho, um espaço opticamente vazio. Uma imagem mostrando descolamento de retina, que é bem comum nesses pacientes. Outra biomicroscopia mostrando as alterações vítreas. E aqui, à direita, a formação de véus vítreos em média periferia. Os pacientes, como eu já falei, podem apresentar essas anomalias faciais, hipoplasia da face média, retrognatia, fenda palatina e osteoartrite degenerativa precoce. É importante ressaltar que essas alterações faciais, elas podem regredir com o passar dos anos e, às vezes, o paciente apresenta as alterações da síndrome numa fase um pouco mais avançada e não apresenta essas alterações faciais. E, às vezes, ver a foto desses pacientes na infância, quando eram bebês, talvez pode ajudar o oftalmologista a criar uma hipótese, né, melhor. Comparando o tipo 1 e o tipo 2, no tipo 1, aqui à esquerda, a gente vê uma imagem de uma degeneração vítrea membranosa retrolenticular, enquanto no tipo 2, é uma degeneração vítrea fibrilar ou em contas. Como diagnóstico diferencial, temos a síndrome de Marfan, em que o paciente também apresenta uma alta miopia e uma predisposição maior até descolamento de retina, mas uma característica comum da síndrome de Marfan é a ectopia lentes, e as alterações sistêmicas do paciente são bem diferentes, né? Na síndrome de Wagner, pode também fazer diagnóstico diferencial, entretanto, nesses pacientes, que eu vou falar mais na frente, é comum o sintoma de nictalopia e alterações pigmentares da retina, que a gente não vê na de Stickler. A vitreoretinopatia erosiva, que vai apresentar miopia também, né, descolamento de retina, mas o paciente vai ter também um quadro de cegueira noturna. O manejo desses pacientes, a gente vai fazer o tratamento das complicações. Como se sabe que é um paciente jovem que tem uma maior predisposição a ter descolamento de retina, ele vai ter um acompanhamento periódico. E essa crioterapia profilática, ele fala bastante no capítulo, que é feito no protocolo profilático de Cambridge, e depois eu até gostaria que as discutidoras falassem um pouquinho se isso realmente é feito na prática. Em relação às retinopatias cromossômicas do braço longo, né, do cromossomo 5, são heranças autossômicas dominantes com alta penetrância. Dividido em 3 síndromes, e a gente vai falar também da síndrome de Wagner, que é a mais comum. Na síndrome de Wagner, ocorre uma mutação no gene VCAM, cujo o produto gênico é o versicam. Eu fiquei na dúvida em relação à tradução, se é versicano ou versicam mesmo. E é um proteinoglicano de sulfato de condroitina, que interage com a matriz extracelular e moléculas estruturais da superfície celular. Na célula normal, existem 4 isoformas desse versicam, e eles vão ajudar a estabilizar a matriz extracelular, né? E eles vão variar em tamanho e localização no organismo. Quando ocorre a mutação nessas células, ocorre uma desproporção entre esses versicães. Ocorre uma diminuição do versicam 0 e 1 e um aumento do versicam 2 e 3. E essa desproporção vai causar uma redução no sítio das cadeias do sulfato de condroitina e vai acabar desestabilizando a matriz extracelular, porque os versicãs não vão conseguir interagir tão bem com ela e pode levar à degeneração vítrea.
É uma síndrome com padrão de herança também autossômico dominante. Como características clínicas, a gente pode encontrar a atrofia coreo-retiniana progressiva, que com o tempo pode causar uma migração de pigmentos, né? Vasos retinianos anormais, pode levar a uma papila invertida, e daí uma ectopia foveal temporal causando um pseudoestrabismo. Pode ocorrer cinérese acentuada com uma hialoide espessada. Podemos encontrar também a cavidade vítrea opticamente vazia, com formação de cordões e véus vítreos avasculares. Os pacientes aqui apresentam já uma miopia moderada, não é uma miopia alta. Vai apresentar catarata pré-senil, cortical e subcapsular posterior. Podem evoluir com glaucoma. E nesses casos, os pacientes apresentam uma nictalopia precoce, com elevados limiares de adaptação ao escuro. Inicialmente, a acuidade visual ela vai se apresentar normal, porque vai começar afetando a periferia, e ela pode ir piorando aos poucos e se tornar bem grave quando ocorrer uma perda difusa dos cones bastonetes, conforme for progredindo essa atrofia coreo-retiniana. E é importante ressaltar que na síndrome de Wagner, nós não encontramos manifestações sistêmicas. A angioflu vai mostrar uma perda visível do EPR e dos corocapilares. O eletroretinograma pode ser normal no início, apresentando ao longo dos anos uma alteração progressiva, conforme o quadro for progredindo para atrofia, e pode ser encontrado uma amplitude tanto das ondas A e B reduzidas, sendo uma redução maior na onda A. No campo visual vai haver uma perda difusa, uma perda periférica difusa, com escotomas parciais ou completos em média periferia. O tratamento também vai ser voltado para as complicações e também ele cita a crioterapia profilática, que eu também coloquei uma interrogação aqui. Em relação à retinosquise ligada ao X, a mutação vai estar no gene RS1, do braço curto do cromossomo X, né, 22.1. E esse gene vai gerar a proteína retinosquisina, que ela vai ser responsável pela adesão e interação entre as células e as camadas da retina. A mutação nesse gene vai prejudicar a aderência da camada de fibras nervosas e o restante da retina neurosensorial e vai predispor à formação de cavidades císticas. Aqui nessa imagem, a gente vê aqui uma figura ilustrativa. A retinosquisina, ela se liga aos fotorreceptores, ajudando o desenvolvimento deles e a manutenção, e a organização da interação célula-célula. A mutação do RS1 afeta essa organização, podendo levar a essa degeneração cística. É um padrão de herança recessiva ligado ao X, né? Sendo a forma mais comum de degeneração retiniana juvenil no sexo masculino. Então, as mulheres afetadas, elas podem, né, passar para 50% da sua prole. As mulheres podem não ser afetadas, não desenvolver as características, serem portadoras e não desenvolver as características, mas os homens que herdarem, eles vão apresentar a doença, né, as características. A manifestação clínica mais comum é a perda visual. Lá no livro ele diz que às vezes é detectado na faixa de idade escolar, quando as crianças elas começam a ter uma piora progressiva na leitura e vai investigar e pode começar já a manifestar os sintomas. Pode haver uma estabilização dessa perda visual até cerca dos 50, 60 anos, com piora a partir dessa idade progressiva devido à atrofia macular. Podem apresentar também uma baixa acuidade visual severa em casos de complicação, como no descolamento de retina e hemorragia vítrea. E por tudo isso, a acuidade visual ela é muito variável. O paciente ele pode apresentar desde acuidade visual de 20/20, se a visão central estiver preservada,
até menos do que 20/200, né? Cegueira legal. E a média do adulto jovem é em torno de uma acuidade visual de 20/70. A visão de cores ela encontra-se alterada com uma descromatopsia vermelho-verde. A esquise foveal ela é encontrada em 98 a 100% dos casos. A esquise foveal típica, que é descrita como em roda de carroça, roda denteada, é encontrada em 70% dos casos. A retinosquise periférica é encontrada em 50%. E o padrão clássico é uma retinosquise periférica na região inferotemporal e é um quadro bilateral. Outros achados dessa síndrome incluem pigmentação, manchas brancas, embainhamento vascular, pode ocorrer fibrose subretiniana. Como complicações comuns, nós podemos ter o descolamento de retina tracional ou regmatogênico, devido às roturas periféricas que podem ocorrer na retinosquise e está presente em cerca de 5 a 20% dos pacientes. Pode ocorrer a hemorragia vítrea ou pode sangrar também para dentro da cavidade da esquise. Outras complicações é o glaucoma neovascular, tração vitreoretiniana com ectopia macular ou mesmo atrofia óptica. O campo visual vai apresentar o escotoma absoluto no campo correspondente. Isso foi até questão do CBO uma vez. O OCT, ele vai ajudar a ver, né, a presença da retinosquise e mostra que ela pode ocorrer em diversas camadas da retina interna. E também vai depender dos estágios da doença. A angiofluorescenografia, ela vai ajudar bastante, às vezes, a diferenciar a retinosquise de um edema macular cistoide, em que no edema macular cistoide nós vamos ver a presença de um extravasamento, né, na região macular, aquele aspecto petaloide, e na retinosquise não vai haver vazamento. O eletroretinograma ajuda bastante e ele vai apresentar uma amplitude de onda B reduzida. Aqui é o paciente à direita normal, uma onda B mais ampla, digamos assim. E aqui no paciente com retinosquise, uma onda B mais achatada. E a onda A vai estar relativamente preservada. Existe um parâmetro diagnóstico, que é a avaliação da alteração da razão da onda B e a onda A, né, que é a forma de onda negativa, mas é importante ressaltar que nem todos os pacientes com retinosquise vai apresentar esse ERG clássico, né, eletronegativo clássico. A onda B pode não estar alterada e a onda A, que poderia estar normal, pode estar alterada. Então, esse, apesar de ser um padrão, digamos assim, clássico, não exclui o diagnóstico, digamos assim, né? E a gravidade das anormalidades no eletroretinograma parece não se correlacionar com o tipo da mutação. Como diagnóstico, o que pode fazer a gente levantar uma forte suspeita, né, uma alta probabilidade, é encontrarmos um homem apresentando uma esquise foveal típica, um eletroretinograma com uma onda B reduzida e uma história familiar de herança ligada ao X presente, né? Vai levantar uma forte suspeita. Mas a confirmação genética, a confirmação diagnóstica vai ser através da avaliação da mutação no gene RS1. Na fundoscopia, a gente pode ver uma elevação discreta e fina, né? Uma fina camada da retina, com os vasos um pouquinho elevados bilateralmente, temporal inferior, local mais comum. Como eu já falei, a OCT e a angiofluor podem ajudar a diferenciar, a detectar também. Como diagnóstico diferencial, entre o descolamento de retina, entretanto, o descolamento de retina é o descolamento da retina neurosensorial DPR, o edema macular cistoide, como eu já falei também, que a angiofluor ajuda a diferenciar, a retinosquise degenerativa, que nesses casos a gente vai ver um paciente mais velho, né? Uma separação das camadas mais externas da retina e também mais comum ser unilateral na retinosquise degenerativa. Também entra como diagnóstico diferencial
as mutações no gene NR2E3, que eu vou falar um pouquinho também. Aqui mais uma imagem para ilustrar, né, a presença dessa esquise foveal. Em relação ao aconselhamento genético, tem que ser explicado para o paciente, conversado bem em relação a essa questão tanto da herança, quanto à possibilidade de realização dos testes pré-natais nos pacientes que têm um risco aumentado. Em relação ao tratamento, para esses edemas e espessamentos foveais, pode ser utilizado o inibidor da anidrase carbônica. Podem ser, a questão da fotocoagulação a laser também é uma questão bem polêmica, porque alguns advogam que pode meio que bloquear a progressão de uma retinosquise, enquanto outros falam que pode predispor a uma rotura e a um posterior descolamento de retina. Eu também queria que as discutidoras também falassem um pouquinho para a gente sobre isso. A intervenção cirúrgica vai ser reservada para os casos em que houverem complicações graves, como descolamento de retina, hemorragia vítrea. Existem em desenvolvimento, né, a terapia gênica. E também ele cita no livro a questão do transplante de retina e células que também estão sendo desenvolvidas, né? Em relação à mutação no gene NR2E3, ele cita a síndrome de Goldman-Favre e a síndrome do Cone-S aumentado, né? Eu fiquei um pouco na dúvida em relação à tradução dessa síndrome, S-Cone ou Cone-S, não sei. Esse gene NR2E3 é um gene que codifica o receptor nuclear, né? O que acontece? Quando o ligante se liga a esse receptor, é formado um complexo que se transforma em um fator de transcrição. Esse fator de transcrição é exclusivo dos fotorreceptores e ele vai se ligar à região de genes específicos, né, dos cones e bastonetes. E esse complexo ele vai reprimir a formação de opsinas nos cones S e M e vai aumentar a expressão de rodopsina em todas as células sensíveis à luz. Só lembrando que a gente tem 3 tipos de cones. O cone S, que ele é mais sensível a comprimentos curtos de onda, como a luz azul. O cone M, que seriam comprimentos médios de onda, como a luz verde, né? Amarelo-verde. E o cone L, que são mais sensíveis a comprimentos de onda maiores, né? Que é amarelo, vermelho, laranja, vermelho. Então, vai ocorrer uma alteração em relação a esses cones. Essa mutação vai levar a uma superexpressão da opsina no cone S, porque uma vez que ele não vai ter a supressão, vai haver a superexpressão, né? Não vai ter o receptor, então não vai ocorrer esse processo de transcrição. Então, como vai haver um aumento desses cones S, o paciente ele vai ter um aumento da sensibilidade à luz azul, em detrimento dos outros cones, né? Então, por isso vai estar associado à cegueira noturna precoce e uma baixa acuidade visual. Na síndrome de Goldman-Favre, uma das características mais comuns e mais destacadas é a nictalopia precoce, em torno dos 10 anos. Pode haver degeneração vitreofibrilar, formação de cistos foveais, atrofia coreo-retiniana, degeneração pigmentar da retina, retinosquise central ou periférica, a catarata precoce, hemeralopia, e o paciente pode apresentar, nesse caso, ele vai apresentar hipermetropia e não a miopia, que a gente já viu anteriormente. E a perda do campo visual vai estar associado às áreas de retinosquise e degeneração pigmentar da retina. Por conta dessa degeneração pigmentar da retina, muitos confundem, né? Ele faz diagnóstico diferencial também com a retinose pigmentar. Como eu já falei, ocorre um aumento na população dos cones azuis, sensíveis
a luz azul, né? E uma degeneração variável de bastonetes e fotorreceptores de cones vermelho e verde. Os pacientes também na síndrome do Cone-S vão apresentar cegueira noturna precoce, maculopatia cística, degeneração periférica da retina com leve perda de campo visual. Entretanto, aqui na síndrome do Cone-S aumentado, os pacientes não vão apresentar as alterações vítreas mais características da síndrome de Goldman-Favre. O eletroretinograma vai mostrar uma ausência de resposta à luz fraca no estado adaptativo ao escuro e uma resposta ampla e lenta à luz brilhante que persiste com adaptação à luz. Vai ter uma perda severa da sensibilidade dos bastonetes em toda a retina, como eu já expliquei antes. Um aumento das amplitudes de flashes de luz de comprimento de onda curto, com uma redução dos flashes dos comprimentos de onda mais longos. Todas essas imagens são de fundoscopias de pacientes que apresentam a síndrome do Cone-S aumentado, também com alterações pigmentares, mais periféricas. Como eu já falei, faz diagnóstico diferencial a retinose pigmentar. Entretanto, na retinose, não é sempre, né? Mas uma das características que pode ajudar a diferenciar ou excluir, digamos assim, é que na retinose a gente vai ver uma atenuação vascular e a pigmentação tem um padrão característico, digamos assim, diferente, né? Na retinosquise ligada ao X, vai diferenciar pelo fato do tipo de herança, né? Nessas mutações do gene nuclear vão ser heranças autossômicas, enquanto na ligada ao X é ligada ao X. Presença de nictalopia grave nessas dos genes nucleares, e os achados no eletroretinograma também podem ajudar a diferenciar. E o edema macular cistoide, a angioflúor vai ajudar a diferenciar pela presença do edema em padrão petaloide. Em relação ao manejo das degenerações vitreoretinianas, não existe um manejo específico nem diretrizes estabelecidas. Como eu já falei, como tem esses padrões de herança, é sempre importante examinar os membros da família, porque às vezes o paciente já chega numa fase muito avançada, mas você consegue, entre aspas, salvar algum parente antes, né? Às vezes ele já chega com complicação de um descolamento, uma retina já que não tem o que fazer. Se você detectar precocemente algum membro da família, talvez você consiga prevenir isso antes, tratando uma rotura, enfim, criança ambliopia. Tem que informar o paciente sobre a catarata e o descolamento de retina, né? E nas crianças precisa ter uma atenção mais especial, porque a catarata pode levar a distúrbios refrativos e ambliopizar, né? E as crianças, elas têm uma dificuldade de dizer os sintomas do descolamento de retina. Então, às vezes, vai ver a retina já descolou e já há bastante tempo e a criança não soube relatar. Então, precisa ter esse acompanhamento periódico. A cirurgia de catarata é uma cirurgia mais difícil, porque devido às alterações do vítreo, os pacientes não têm um suporte vítreo adequado e se assemelha à cirurgia em olhos vitrectomizados. E nesses casos dessas cataratas, a introdução de cânulas de infusão via pars plana pode ajudar, né, a manter a pressão. Pode ocorrer o desenvolvimento de glaucoma após a cirurgia de catarata. Alguns autores citam a criopexia profilática ou o laser profilático, né? E, como eu já falei, os descolamentos de retina são comuns, então a vigilância é sempre melhor. Aqui nessa tabela tem um resumo que o Ryan coloca, né, das características principais de cada uma dessas síndromes. Essas foram as referências bibliográficas. Além do Ryan, eu usei esse livro de distrofias corioretinianas principalmente para encontrar as ilustrações, que eu achei bem ruim no Ryan, para poder ficar um pouquinho melhor para explicar para vocês. Muito obrigada, e é isso.
Ei, Grazi, parabéns pela Oi, aula. Uma aula com um assunto bem denso. bem denso e difícil também. São patologias que a gente não vê no dia a dia. São patologias, por isso, da presença da Fernanda, da Ju. Acho que a Aline também entrou. Agora, não sei se é residente ou se é a que mexe com essa parte também. Pode tirar a tela, Compartilhamento. é, o compartilhamento. Eu vou passar já para a Juliana e para a Fernanda discutirem, falarem um pouquinho para a gente, né, da experiência delas com essas patologias. E acho que o interessante é esse último slide, né? E como é que a gente tomar alguns cuidados também na hora de decidir coisas comuns para nós que fazemos a catarata, que fazemos o descolamento, alguns detalhes aí. Fernanda? Boa noite, todo mundo. Queria parabenizar, a aula foi ótima. E é um assunto super. Essas distrofias vitreoretinianas são super difíceis, assim, de ler na teoria, né? Quando a gente vai vendo na prática, facilita um pouco entender sobre elas. Mas tem umas coisas que eu acho que vale a pena, ela foi super bem, mas que vale a pena ressaltar, porque o diagnóstico inicial e precoce é super difícil. Então, das que são mais comuns, retinosquise ligada ao X, uma das principais apresentações é estrabismo e baixa visão nas crianças, e isso passa desapercebido, né? O oftalmopediatra às vezes pede uma avaliação de fundo de olho, o fundo de olho parece que é normal e não se faz o diagnóstico. Então, a gente tem que lembrar que existem essas doenças, quando tem um paciente, por exemplo, que tem um estrabismo, que não está respondendo à oclusão, é uma das manifestações de retinosquise ligada ao X, por exemplo. Outra coisa que é super importante, ela ressaltou isso no começo, é a avaliação sistêmica, claro, porque tem algumas que são sindrômicas, e a avaliação do padrão de herança, isso ajuda demais a gente fazer diagnóstico, né, Ju? Então, é super importante isso, avaliar a família toda, tentar definir o padrão de herança, porque realmente ajuda a fazer o diagnóstico. Vou passar para a Ju. Ju, quer falar? Eu quero, mas tem uns palhacinhos passando aqui ao redor e fazendo gracinha aqui na minha cara. Tchau, pessoal. Ai, ai. Bom, parabéns, Grazi, porque essa aula aí é bem difícil, né? Esse grupo de doenças aí ninguém merece, né? E a parte cirúrgica delas é bem complicada, né? Eu ia te perguntar se você já viu algum caso dessas doenças, quais que você já viu, como é que eram os pacientes que você já examinou? Eu só vi a retinosquise ligada ao X, a única desses que eu vi. Uhum. O Stickler, vocês não pegaram ainda nenhum no ambulatório, porque esse de vez em quando aparece. Todos são bem raros, né? Mas de vez em quando aparece. É o mais comum até, né? É, mas qual que é o problema? O problema é que você até citou, né? Vem a criança com descolamento, que já é uma coisa catastrófica, você operar essa criança. É uma retina que é o olho todo, né? Super frágil, então ele não tem consistência, você aperta, a introflexão fica aquele olho mole, você não consegue um controle adequado. E o aspecto que eu ia falar que você comentou, é comum já vir com um olho perdido, só notaram quando descolou o segundo, porque até que você descubra, até que tem uma primeira pessoa da família afetada, que você vai ficar atento a esse tipo de coisa, né, ou perceber que tem algo a mais naquela criança, às vezes já perdeu um olho, então isso acontece mesmo. E é super questionável mesmo essa decisão, se você faz laser, se você faz crio, se faz laser com oftalmoscópio indireto. É muito difícil, mas pela raridade, as decisões elas são caso a caso, né? Acredito que tenha mais síndrome de Wagner do que o que a gente faz diagnóstico, porque basicamente ele é um alto míope, né? Ele não tem tanta alteração a mais que vai fazer você perceber. Ele é um alto míope um pouco diferente. Então ele está
misturado lá no bolo. Então, se a gente pegar os automíopes e fizesse teste molecular neles, talvez a gente conseguisse perceber doença do colágeno em alguns, mas fora isso, acho que a gente não percebe mesmo, né? Retinosquise, de vez em quando aparece alguma, quando você vê alguma mulher afetada, aí você pode confiar de que talvez seja um Goldman-Favre, porque aí o padrão de herança não vai ser ligado ao X, né? É uma forma de você desconfiar. E também é difícil de você perceber, porque às vezes a alteração dessa criança é muito periférica, não tem assim de cara a esquise macular. Então, é difícil fazer esse diagnóstico, a menos que você veja aquele aspecto de uma linha enroladinha, né, da camada mais interna da retina periférica. Às vezes é difícil de você perceber. O campo visual vem alterado, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante a fazer o diagnóstico. E a hora que você desconfia, você pede o ACT mostra, fica bem mais fácil, né? Mas quando você está lá com uma criança fazendo refração, aquela refração não melhora, é difícil você perceber aquela primeira vez, né? O primeiro diagnóstico dele. Que mais? Conhece é uma coisa bem estranha mesmo, eu acho que a gente ainda tem que aprender melhor sobre isso. Eu acho que até difícil você classificar essa história do conhece dentro desse capítulo. Ele poderia até estar em outro capítulo e não exatamente nesse. Então, é um capítulo que tem coisas assim meio pouco concatenadas uma com a outra, né? E doenças muito difíceis, muito difíceis. Então, você imagina, na hora que você vai fazer uma prova, né, começar a perguntar o rodapé das coisas, ninguém viu, né? Porque quando você vê um caso, você grava muito mais, mas se você não viu, fica aquela coisa totalmente fosfórica. Acho que essas considerações. O CONIS-S, o eletro ajuda bastante a fazer o diagnóstico, né? Que é um eletroretinograma bem diferente, mas você só vai prestar atenção se fizer o CONIS de todo mundo, porque aparece um CONIS aumentado, aí você vai analisar o resto das ondas e você vê que pode ser uma doença dessas. E outra coisa que é interessante é a pigmentação do Goldman-Favre é muito característica. Então, às vezes, a pigmentação leva a gente ao diagnóstico. Parece uma cicatrizinha de laser, assim. Às vezes tem um miolinho branquinho, é redondinho. Então... Eu me lembro uma vez de eu falar para o paciente, não, mas o senhor fez laser quando? Não fiz laser. Não, o senhor fez, tenta lembrar, né? Então, tinha feito mesmo. Parece um laser, vale a pena fazer um eletro, avaliar com cuidado, pode ser isso aí. Muito bem. Agora, tem mais alguém que eu não tenha percebido aqui? Juarez, Gustavo, Vieira. A Aline, eu não sei se é a Aline da Santa Casa ou a Aline residente, né? Se for a Aline da Santa Casa, se quiser abrir o som e falar, fica à vontade, viu, Aline? Ju, você quer comentar sobre a história de crio? Você já viu isso? Eu queria mesmo. Eu acho que essa parte está um pouco antiga. Às vezes você pensa em fazer laser, mas crio generalizado assim, não vejo tanto, não. Mas há anos atrás a gente discutiu um pouquinho mais. Hoje a gente mais acompanha e na retinosquise, por exemplo, quando você tem a ruptura no segundo folheto, né? Aí sim você tem que intervir. Então, tem alguns pacientes que eu fiz cirurgia, tem um que eu já fiz cirurgia no pai, depois ele teve um filho, já fiz no filho também. E são casos bem difíceis de operar, mas introflexão, laser, aí às vezes faz laser no segundo olho, né? Teve paciente que eu operei um e o segundo está só com laser, só acompanhando e está indo, não está precisando. Precisa de ver depois a referência que fala dessa crio profilática, sabe, Grazi? Porque na época que a gente fez residência, né, Cláudio? Ainda usava fazer crio profilática, até alta miopia, eram outros recursos para cirurgia. Então, assim, tem que ver a época da referência para ver se não é daí a origem
Entendi. Ele fala de um protocolo de Michigan até. Aí, mas deve ser antigo. Eu vou dar uma olhadinha na referência que ele usou para ver O isso. CRIO hoje é muito pouco usado, né? A gente, para usar na cirurgia, assim, a gente pensa 100 vezes para usar, né? Só quando é retinopexia pura, né? Que alguns colegas ainda usam e pode, aí é importante usar, né? E algumas patologias periféricas que aí realmente está indicado o uso da CRIO, algumas vasculopatias periféricas que realmente ainda utiliza bem o CRIO, né? Mas pela dispersão pigmentar que dá, o que pudesse ser evitado seria bom. E hoje os lasers a gente consegue ir mais periférico, né? Consegue fazer o laser para criança, a gente tem o do Skepins que consegue fazer também, né? Acho que a gente podia partir, Fernando, para as perguntas. O que você acha? Claudão, Oi, desculpa. Claudão, posso? Oi, não, eu queria parabenizar a Graça pela aula e queria saber da Fernanda e da Juliana, se tem alguma dica para cirurgia vitro-retiniana nesses casos de Wagner, Stickler, ou seja, se tem alguma... Tem uma preocupação maior com a hipotonia, né? Com a hipotonia, com a hipotonia. Então, só é que as a máquinas hoje controlam introflexão, melhor. às vezes, exatamente, isso facilita bastante. Mas a introflexão, às vezes, é bem complicada. O tecido, ele envolve demais, por exemplo, no ponto que você vai dar no explante, né? O olho é tão mole que aquele explante, ele fica super para dentro, né? E você não pode dar um aperto muito grande também no elemento circular que você colocar. Então, preocupação com essa questão de você não ter tônus. Acho que isso que mais atrapalha. Ok. Eu acho que além do tônus, complementando isso, a gente que delamina a esclera para passar a introflexão, são escleras muito finas, pouco colágeno ali na esclera e muito friáveis. Então, é complexo, é difícil. São casos difíceis que muitas vezes a introflexão é bem difícil de se fazer e a gente acaba optando só pela vitrectomia, muitas vezes com óleo de silicone e lá vai. Ok. Eu estava pensando em já começar. Eu tive um caso mais recente do Noblock que você teve aí, que é o colágeno 18. Você citou ele, né? Mas essa questão da introflexão, ela é complicada mesmo, porque... mas só que eu não faço a delaminação, eu faço com ponto, e aí ele introflete bastante. Mas deu bem para... Aí tinha que bloquear tinha 2 folhetos, né? Então você encosta a retina por trás no primeiro e nem sempre você consegue o segundo folheto. Às vezes ele fica meio levantadinho ali, mas dependendo de como fica, ok, dá para levar. Quando tem até a própria retinosquise, a gente tem dificuldade também de colar os 2 folhetos. Muitas vezes a gente até durante a cirurgia a gente consegue, depois a gente percebe que a retinosquise acaba voltando. Não atrapalha muito o resultado visual do paciente, mas a gente fica, como cirurgião, querendo que tudo fica muito, muito certinho, né? Então, algumas vezes, na própria retinosquise, quando o descolamento vem da retinosquise, algumas vezes a gente se pega, no final, a necessidade de fazer um laser, alguma coisa para complementar, né? Hoje mesmo eu tive um paciente que foi um DR de retinosquise, a retinosquise voltou. DR não, mas a retinosquise voltou. Eu fiz um laser, mesmo sabendo que é duvidosa essa conduta, mas ele estava com óleo de silicone, até para esperar o corona aí. Eu fiz uma fileirinha de laser ali para entender no retorno dele. Eu acho que a gente podia... Às vezes segura bastante tempo, né? E com o silicone ali segurando, né? Fica bem, fica super bem. Fernando, podemos seguir igual semana passada, você dando sequência nessas perguntas? O que você acha? Essas questões, vou falar com ela para ler melhor. Pode ser, então. A Isabela foi a responsável pelas perguntas, eu acho que ela pode entrar também aí na discussão, né, Isabela? Por favor.
Boa. Tá aqui, eu compartilhei, você está vendo o compartilhamento aí? Tô vendo. Então pode citar, Fernanda. Vamos lá, então. As questões, assim, é um tema difícil, né? Então, eu tentei não ser muito específico, mas até foi um pouco difícil não ser muito específico, porque o capítulo já é muito... Pode meter, não me preocupa não. Sobre as degenerações vitreoretinianas hereditárias, é correto afirmar, exceto. São classicamente caracterizadas por catarata de início precoce, anomalias vítreas congênitas com fibrilas grossas e membranas e predisposição a descolamento de retina reumatogênico. A maioria das degenerações vitreoretinianas hereditárias tem herança autossômica dominante. Não há relato de alterações sistêmicas nas síndromes descritas. Estudos genéticos moleculares demonstram uma correlação entre as características clínicas da doença e a mutação genética subjacente. Acho que no caso a resposta é a C, né? Porque tem alterações sistêmicas em algumas das síndromes. Uhum. Sobre a degeneração vitreoretiniana em flocos de neve, é correto afirmar: possui herança autossômica recessiva, descolamentos de retina são comuns e encontrados em cerca de 70% dos casos. Pode ser classificado em 4 estágios: áreas de branco sem impressão, depósitos cristalinos branco-amarelados semelhantes a flocos de neve, embainhamento vascular e pigmentação posterior à área de degeneração em flocos de neve, aumento da pigmentação e atenuação vascular importante em periferia. Alterações orofaciais, perda auditiva precoce e artrite, alterações tipicamente descritas na síndrome de Stickler, geralmente estão presentes. É dos estágios, exatamente. Isso aí, você. Alternativa C, que coloca os estágios da síndrome. O descolamento de retina não é tão comum, né? Isso. Essas alterações orofaciais que são descritas na de Stickler. Vamos para a próxima. Fazem parte das retinopatias ligadas ao cromossomo 5q, síndrome de Wagner, vitreoretinopatia erosiva e síndrome de Janssen, síndrome de Goldman-Favre, síndrome de Wagner, síndrome de Marshall, síndrome de Stickler tipo 1 e 2 e síndrome de Janssen, síndrome de Goldman-Favre, síndrome de Stickler tipo 1 e 2 e síndrome de Marshall. Como a Grazi falou, é a letra A. Eu tenho só uma dúvida para os nossos convidados. A gente fala síndrome do braço longo do cromossomo 5, ou tá certo a gente falar mesmo cromossomo 5q? Só para... Eu fiquei nessa dúvida na hora da aula. Porque tem o 5, teria o P e o Q, não é? Aí depende de quanto que o teu interlocutor entende do assunto. Se ele não for entender, é melhor você falar que é o braço longo, né? Você já vai traduzindo para ele. Né? Mas falar cromossomo 5q também tá... Não, essas coisas são muito raras. Às vezes é melhor você dizer o nome da doença e a gente não guarda de cabeça quais são os cromossomos de todos. Essa especificamente um pouco mais. Mas tem que facilitar a vida do pessoal também, né? Porque cair isso aqui na prova é demais para a cabeça, né? Você acha, Fê? Eu tenho dó. O pessoal gosta muito de perguntar na prova, é padrão de herança. Isso. Na minha época tinha muito isso. Então, é saber que todos são dominantes, Goldman-Favre ligado ao X e retinosquise ligado... Goldman-Favre recessiva e retinosquise ligado ao X. Isso sempre foi alvo de prova. Essa dos 5, não sei. Sempre pode ter novidade, né? Não sei. Mas é porque essas questões também são difíceis a gente montar, porque o próprio capítulo é muito específico, né? Uma aula dessa é mais.
Tudo bem. Assim, em seguida da aula, tudo bem, mas sem Isso. aula antes, sacanagem. Uma coisa boa de gravar é que as doenças estruturais são dominantes, de uma forma geral, tá? Então, e os erros inatos do metabolismo, por exemplo, são recessivos. Então, tem coisas que facilitam um pouco o pensamento por trás. Boa. Vamos seguir. Isabela, Das pode continuar. síndromes abaixo, qual é considerada a forma mais comum de degeneração vitreoretiniana? Síndrome de Goldman-Fabry, síndrome de Wagner, síndrome de Sticklin tipo 1 ou síndrome de Sticklin tipo 2. Aí é o tipo 1, né? Síndrome de Sticklin tipo 1. É a mais comum delas. Essa eu acho que já foi até questão do SBRV. Sobre a síndrome de Stickler, é correto afirmar exceto. O tipo 1 é relacionado a mutações no gene COL2A1. Eu falo dessa forma. Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 estão associados a manifestações oculares e sistêmicas, enquanto no tipo 3 estão presentes apenas manifestações sistêmicas. O tipo 2 é relacionado a mutações no gene COL11A1. A maioria dos pacientes afetados pela síndrome apresenta quadro de alta hipermetropia congênita. Essa última, né? Isso é AD, é errado, é miopia. Sobre os quadros de retinosquise ligada ao X, é correto afirmar exceto. É causada por uma mutação no gene RS1, localizado no cromossomo XP22.1. É caracterizada por retinosquise periférica, maculopatia cística e redução da amplitude da onda B no eletroretinograma. As principais complicações que ameaçam a visão são o descolamento de retina, hemorragia vítrea e esquise foveal. A condição normalmente é unilateral. Essa Aí última a errada também. é a última, que seria um quadro bilateral, normalmente. Aqui foi para colocar uma questão de imagem, qual dos exames abaixo corresponde a uma retinosquise foveal. São 3. Na prática, essas esquises, elas podem ser bem sutis e podem estar em qualquer camada, ajudar aí a tentar fazer diagnóstico. Então, em muitos casos, é o diagnóstico molecular mesmo que vai te dar a pista. Muitas vezes você não consegue muito distinguir de outras características, né? Podem ser bem discretas. E alguns pacientes podem ter uma maculopatia que simula doença de Stargardt. Então, aí você precisa de outros exames para poder mostrar que as outras características não são, né? De OCT e eletrocardiograma não parece. Só para colocar aqui, essas outras 3 aqui, você colocou e sabe quais são? Aqui seria uma síndrome de tração, né? Retiniana. Aqui uma membrana retiniana. E aqui seria um descolamento de retina mesmo. Sensorial que provavelmente é ulcerosa ou ligada a alguma degeneração. Né? Uhum. Acho que o Gustavo escreveu aqui no chat que ele estava com dúvida na anterior. É porque eu viajei aqui e perdi a resposta. Obrigado. É a D. É porque é bilateral. Eu estava conversando com a Juaref aqui, distraí. Vai lá, a última. Para terminar, sobre a síndrome de Goldman-Fabry, é correto afirmar. Apresenta caráter autossômico dominante, pode ter uma apresentação fundoscópica semelhante à retinose pigmentar. A baixa visual encontrada nos pacientes normalmente é decorrente de descolamento de retina secundário. O principal sintoma apresentado pelos pacientes é fotofobia. Aí a certa é que ela pode ter uma apresentação semelhante à retinose pigmentar. Uhum. Eu fiz todas aqui. Muito bem. Muito bem, acho que
fechou bem a aula. Queria Só agradecer. Coisas raras. Aqui nós somos com fellows que são fellows raros também, sabe? De pessoas muito legais. É bacana aqui, elogio a todos, elogio a Grazi pela aula, a Isabela pelas questões, tá? E agradecer a presença de todos, né? Um bom final de semana. Quem estiver animado, ainda tem uma aulinha agora do Flávio e do André sobre endoscopia, que eu vou mandar no grupo aí para vocês. Tá bom? Uma boa noite para todos. Tchau, gente. Bom fim de semana. Encontro vocês amanhã, né? Tá cheia, Claudão. Já encontrei a Fê hoje de manhã. Amanhã tem o congresso, né? Tá toda hora junto. Até amanhã. Até amanhã. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Claudão, a sala do Flávio tá cheia. Tá cheia, não entrou, não? Parece que são só 100 pessoas e que tá cheia. Mas vamos tentar. Vou tentar de novo aqui. Cadê onde que eu paro aqui? Pausar o compartilhamento. Não, peraí. Onde que eu fecho o negócio aqui? Pronto. Encerrando. Obrigado pela presença de todos. Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.